Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 13 de janeiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. O rei questiona Daniel se ele realmente trouxe escravas para o palácio sem o consentimento de Beroso. Daniel confirma, justificando seus motivos. O rei menciona que, além disso, Daniel recusou a ajuda da sacerdotisa e os deuses babilônicos. Daniel tenta se explicar, mas o rei exige que ele entregue as escravas imediatamente. Enquanto isso, Zelfa cuida dos ferimentos de Helga, que lamenta que seu marido nunca havia levantado a mão contra ela antes. Zelfa diz que ele perdeu o controle, e Talita comenta que se Zelfa não tivesse intervindo, ele poderia tê-la matado. Os filhos de Helga chegam e Isaac, ao ver o estado da mãe, pergunta o que aconteceu. Zelfa explica que o pai deles a agrediu. Absalom chama o pai de covarde. Isaac, indignado, promete que isso não ficará assim. O rei insiste para que Daniel entregue as escravas e afirma que se Beroso decidir que devem morrer, elas morrerão. Beroso acusa Daniel de desrespeito e roubo, e Daniel, defendendo-se, diz que nunca deu motivos para desconfiança. Beroso alega que Daniel desdenhou da fé deles, como apontado pela sacerdotisa. Daniel afirma que sempre respeitou as crenças babilônicas e apenas pede permissão para que as escravas se recuperem antes de serem entregues. Beroso retruca que isso seria um mau exemplo para os outros escravos e defende um castigo severo. Daniel, irritado, diz que a discussão já foi longe demais. O rei encerra o assunto, declarando que as escravas podem se recuperar, mas, se fugirem novamente, serão executadas. Ele ordena que Daniel não interfira mais com escravos. Beroso sai revoltado. Helga implora para que Isaac e os filhos não enfrentem Shaim, mas Isaac, chorando, diz que não deixará ele impune, um covarde que bate em mulher. Mesmo com os apelos das esposas, eles saem em busca do pai, determinados a confrontá-los, enquanto Zelfa pede que todos orem para que nada de pior aconteça. Matias garante que o governador protegerá Urzabum, e Ravina afirma que Daniel é justo e não permitirá injustiças. Urzabum agradece emocionado, lembrando como sempre foi apenas ele e a mãe. Ele comenta que a mãe é uma adivinha, e Zadok ressalta que não se deve julgar ninguém por crenças diferentes, enquanto Ravina diz que a fé só tem valor quando é sincera. Shag conta a Arioque que seu filho está sendo ameaçado por causa de Beroso e teme pela vida dele. Arioque lamenta que não possa intervir na disputa entre Daniel e Beroso, mas promete falar com o governador. Shag agradece e diz que o filho vai permanecer escondido, jurando que jamais esquecerá a ajuda de Arioque. Asher lamenta não ter conseguido alcançar o barco. Lior pergunta como ele está, e Asher responde irritado, questionando como deveria se sentir após ver Joana com Zac. Lior tenta acalmá-lo, dizendo que o fato de ela estar com Zac não significa que saiba que ele está vivo. Ele acredita que Zac mentiu para Joana, fazendo-a acreditar na morte de Asher. Enquanto isso, Larsa, irritado, diz que sua paciência está no limite, e ao saber que Asher tentou fugir, exige saber onde ele estava. Ele acusa Lior de ajudar na fuga e ordena que Asher seja levado ao calabouço, afirmando que se dependesse dele, Asher estaria morto, deixando a decisão final para Beroso. Zac, por sua vez, pergunta a Zabaia se viu seu pai, mas Zabaia responde que não o encontrou naquele dia. Zac então pergunta pela adivinha, e Zabaia informa que ela e o filho desapareceram. Abednego tenta consolar Naomi, pedindo que ela se alimente. Naomi agradece, mas admite que está preocupada com sua prima. Mesaque assegura que está usando todos os seus conhecimentos para ajudá-la, enquanto Abednego reforça que precisam confiar em Deus para que ela melhore. Daniel chega com notícias. O rei permitiu que elas permanecessem até se recuperarem. Naomi pergunta o que acontecerá depois, mas Daniel diz que discutirão isso mais tarde. Aspenais comenta que a situação de Daniel é delicada, compreendendo sua intenção de salvar as escravas. Porém, a rainha critica Daniel, afirmando que ele está desrespeitando os deuses babilônicos, especialmente Marduk, o grande protetor da Babilônia, ao exaltar o Deus dos hebreus. O rei interrompe a conversa, dizendo que já resolveu o problema e que as escravas permanecerão sob a guarda do governador até se recuperarem. A rainha questiona se Beroso concordou, e Nabucodonosor afirma que Beroso não precisa concordar, apenas obedecer. A rainha insiste, dizendo que o rei está sendo brando com Daniel e que ele deveria se desculpar com os deuses babilônicos. Irritado, Nabucodonosor grita que já está cansado dessa discussão e encerra o assunto abruptamente. Tamir comenta que seu pai sumiu. Samir diz que achava que ele tivesse ido ao palácio. Rabissares menciona que a última vez que viu o pai deles foi quando ele comentou sobre o escândalo causado pela mãe envolvendo as gêmeas.
Rabissares pergunta o que está acontecendo e Samir lamenta ter falado sobre a confusão da mãe. Tamir sugere que deveriam enfrentá-lo. Samir afirma que o pai nunca foi um verdadeiro pai, marido ou amigo e que não se importa com ninguém. Ele acredita que o pai merece uma lição. Rabissares alerta que se Zack encontrar o pai para vingar a mãe, isso pode acabar em tragédia. Tamir pergunta o que farão e Rabissares responde que não sabe, mas deixa claro que prefere permanecer no palácio e não se envolver, expulsando os irmãos. Enquanto isso, Samu celebra um ritual bem-sucedido pedindo a erva da alegria. Darice questiona se funcionou e Samu apresenta evidências. Quando Darice pergunta sobre o que pode ter acontecido com a princesa e seu marido, Samu garante que a noite dele será tudo menos tranquila, enquanto começa a cheirar a erva. No quarto, Kassaya pergunta se Nebuzaradan viu um Lamastor. Ele afirma que só pode ser essa criatura que está brincando com eles. Kassaya diz que os amuletos os protegem, mas Nebuzaradan insiste que há algo errado, mencionando sombras que o assustaram. Ele grita desesperado perguntando se ela viu algo, mas Kassaya responde que não viu nada e que ele está apenas assustando-a. Ela sugere que talvez seja uma brincadeira ou fruto da imaginação, mas ele se recusa a aceitar. Nebuzaradan afirma que se ele diz que tem algo no quarto, é porque tem. Eles procuram pelo quarto, mas não encontram nada. Kassaya tenta tranquilizá-lo, dizendo que não há o que ter medo, e sugere que eles tentem dormir. Mais tarde, Arioque comenta que Daniel precisa saber sobre o que aconteceu com Urzabum, mencionando que a mãe teme que o feitor o encontre em breve. Daniel orienta e vai tomar as providências necessárias para proteger o flautista, dizendo que ele não pode pagar por ter ajudado. Arioque admite que só ajudou por consideração à mãe de Urzabum, mas deixa claro que não quer se envolver em conflitos com Beroso, devido à sua natureza vingativa. Tamir acusa Rabissares de não se importar com a família, dizendo que ele é igual ao pai. Samir rebate, afirmando que se Tamir não tivesse contado sobre o escândalo causado pela mãe, nada disso teria acontecido. Samir reforça que o verdadeiro culpado é Shine, que agrediu a mãe deles. Tamir pergunta se, ao encontrarem o pai, Samir teria coragem de enfrentá-lo. Samir responde que, se não tiverem coragem, o que seriam? Tamir completa: covardes, não é mesmo? Enquanto isso, Larsa joga Asher no calabouço, dizendo que ele ficará lá até o sacerdote decidir o que fazer com ele. Asher, revoltado, dá socos na porta da cela e começa a pensar em Joana. Ele se recorda da falta que sente da mãe, do pai e dos irmãos, lamentando que ficou sozinho e perdeu Joana também. Em meio às lembranças, ele imagina Joana dizendo para ele ter fé, assegurando que tudo dará certo. Asher olha para sua mão ferida, cheia de marcas dos golpes, perdido em seus pensamentos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!